Fábio e os demais presentes, certo? O intuito desse encerramento é um debate sobre o livro Vulnerabilidade e as Novas Tecnologias, coordenada pelo professor Marcos Zerá. Estamos aqui, certo, com o professor Sérgio Coutinho e o professor, não sei se o professor ele é mestrando, na verdade, Milton Pereira de França Negra. E iremos continuar com a nossa apresentação de livros, certo? Passando a palavra para o professor Sérgio Coutinho. Uhul. Boa noite, obrigado, Vivi, pelas palavras. Agora apresentando o nosso livro. A todos que estiverem assistindo, podem mandar perguntas também, comentários, Nós tivemos esse livro como iniciativa do professor Marcos Zerá, dando conta de diferentes dimensões da vulnerabilidade em contextos digitais. Nós temos alguns capítulos em sequência quanto a dano que possa decorrer de excessos nas tecnologias sociais. Nós temos alguns capítulos que onde se insere, é o meu, depois eu poder falar dele, sobre mudanças culturais que estão resultando das tecnologias sociais. Temos uma perspectiva nas relações de consumo, temos mudanças as mais diversas, desde a maldita pandemia recente, que tanto nos assolou, até os dias de hoje. Afinal, mudamos como assinamos documentos, mudamos o acesso de crianças e adolescentes à publicidade. Se antes preocupava na TV, agora temos a falta absoluta de controle sobre anúncios em vídeos do YouTube. Temos uma diversidade grande de problemas a serem abordados. É só lembrar, para uma visão bem ampla, o que nós temos no artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, quando se refere ao dado pessoal sensível. Porque qualquer informação pessoal que possa ser usada contra você, por padrões de discriminação que existam em sociedade, historicamente, culturalmente, politicamente, será um dado pessoal sensível. Pode ser por afiliação ideológica, pode ser por orientação sexual, pode ser por origem. E nos inúmeros bancos de dados que preenchemos cadastros, que marcamos sem ler confirmação em documentos digitais para poder baixar um aplicativo, estamos fora de controle. Então, esse livro visa, em diversas perspectivas, poder analisar esses problemas que temos no dia a dia. Uma visão que inicia pelo direito privado, mas parte para mostrar que essas questões são todos os aspectos da vida, mais do que ele é algo já regulado. Passo agora para o poder da oportunidade, explicando sua contribuição dentro do nosso livro. Muito, fique à vontade. Quer que coloque aqui no sumário um ponto específico? Professor, tanto faz. Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao professor Leandro, ao professor Sérgio pela gentileza. Bem, eu vou falar um pouco sobre um artigo que eu escrevi junto com o professor Marcos Zerá, que é coordenador do livro, que trata da incorporação da Dispute Resolution aos tribunais brasileiros. O que é que isso significa, basicamente? O Judiciário, com a resolução 358 do CNJ, ele determinou, oficializou a criação de plataformas de mediação e conciliação nos tribunais. Essa medida ela é geralmente vista com bons olhos. Você traria uma redução de custo, uma maior eficiência, uma diminuição do tempo que a pessoa teria para resolver o conflito. Só que nem tudo são flores, nesse processo. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala muito de um binômio, que é a inovação e a proteção. Você tem aquele ímpeto, daquelas pessoas que estão no mercado financeiro de querer inovar, querer empurrar novas tecnologias para frente, só que ao mesmo tempo você tem que garantir uma proteção de direitos do outro lado. E quando a gente desequilibra essa balança, acaba sendo muito perigoso. É isso que eu trato um pouco no trabalho. As plataformas de ODR são plataformas de resolução de conflito online. E elas se relacionam muito com a tecnologia disruptiva que nós temos, que é a inteligência artificial, está ali no título. A inteligência artificial é uma tecnologia muito benéfica, porque ela permite que você pegue vários conjuntos de dados, o judiciário, a gente sabe que tem muitos processos, muitos documentos de texto, e você consegue extrair padrões
para poder ajudar a resolver esses conflitos. Né? Você consegue prevenir um conflito, você consegue desescalar um conflito que está crescendo. Então, em tese, isso seria muito benéfico. Só que você tem que ter todas as salvaguardas para evitar que o usuário de um desses lados não seja prejudicado. Né? E isso a gente não vê muito na prática. Essa questão do livro que o professor Sérgio falou, ele trata justamente disso, né? Desse aspecto da vulnerabilidade, que muitas vezes é esquecido quando você quer ter esse salto tecnológico. Então, nesse artigo, eu trato de alguns problemas que a gente tem relacionados a esse uso desenfreado de tecnologia. Né? Alguns que eu posso citar aqui, a própria questão da simetria informacional, a gente vai ter, geralmente, uma pessoa que está usando uma plataforma, ela não vai ter tantas informações quanto um litigante habitual que vai estar do outro lado. Né? Essa questão de desequilíbrio de poder, ela já é tratada há muito tempo, desde o Mark Gallenter, naquela época das lutas renovatórias de acesso à justiça do Capelletti, isso já era tratado, é questão da década de 60 para cá, isso já é visto. Só que essa questão da simetria de poder e desequilíbrio, ela fica muito mais perigosa quando você está no âmbito tecnológico. Você vai ter uma parte que vai ter expertise jurídica aliada a recursos tecnológicos. Então, o consumidor do outro lado, ele é muito facilmente manipulável por essa outra parte que tem todos esses recursos. Né? Questões também subjacentes que nós temos, a própria questão da privacidade, que o professor Sérgio falou. Quando a plataforma vai tratar com dados dessas pessoas, o ideal é que esses dados sejam anonimizados, né? Para eles virarem números que não identificam a pessoa tão facilmente. A gente não vê sempre isso na prática. Temos questões também, como o professor Sérgio falou, da discriminação algorítmica, né? Que você pegar grupos que já são socialmente desprivilegiados, né? Mulheres, homossexuais, negros, e você acentuar esse nível de desequilíbrio, né? Essa discriminação que eles já sofrem, do ponto de vista algorítmico, né? Colocando a tecnologia no meio. E são vários problemas que eu trago nesse capítulo, né, que é até um pedaço que eu trago na minha dissertação, de tentar achar soluções para esses desequilíbrios, né, para evitar que essas pessoas que já são vulneráveis sejam ainda mais prejudicadas. Umas soluções, algumas que eu proponho, né, o ideal seria a gente ter uma regulamentação específica dessas plataformas online no Brasil. Só que qual é o problema? É o mesmo problema que a gente tem com a inteligência artificial, com o projeto do DEIC em 2020, é que as empresas elas não querem uma regulação mais extensa, né? Muito mais fácil você estar trabalhando no mercado, entre aspas, com maior liberdade, do que você ter uma proteção de direitos mais em cima, né? Mais rígida. Aí o ideal seria você ter uma regulamentação específica dessas plataformas, mas enquanto isso não ocorre, o que eu sugiro no trabalho, é uma visão que eu me alinho com a do D.R. Nunes, que é um autor nacional muito conhecido na área, é a gente tentar criar balizamentos éticos para guiar essas plataformas. Né? Isso a gente pega muito da experiência europeia. O continente europeu é muito vanguardista em relação à proteção de direitos na área de tecnologia. Então a gente poderia implementar princípios como imparcialidade, isonomia, tratar melhor essa parte que é mais vulnerável e buscar um reequilíbrio nessa relação. Então a ideia que eu tento trazer nesse livro é buscar soluções para esses desequilíbrios, né? Enquanto uma regulamentação específica não é feita. Bem, é basicamente isso. Muito obrigado a todos. A minha contribuição nesse livro partiu de um convite anterior, o professor Marcos Zerá, para participar do seminário que tivemos aqui, nesse mesmo auditório, no começo do ano, sobre fake news. Estavam várias perspectivas no direito eleitoral, no direito civil, no direito penal, e falei no âmbito sociológico sobre fake news. Marcos considerou que faltava dentro do projeto desse livro uma análise nesse caminho sobre o tema, que terminou sendo um capítulo sobre fake news dentro do livro. Então eu abordei fake news com uma visão semiótica, podendo ter a construção de uma ideia feita para se reproduzir rápido, ser disseminada muito facilmente, que, mais importante do que ser falsa, é que prejudicaria alguém. Então, o objetivo partiu disso, mas a construção do artigo partiu da inspiração de um programa de televisão que pude descobrir por meio da Wikipédia que um apresentador mais antigo usava normalmente na apresentação dos episódios uma denominação comum para falar do mundo animal. Quando no Globo Repórter, o apresentador Sérgio Chapelin, conforme constatei na Wikipédia,
não foi possível ver o trabalho dele, infelizmente, no dia a dia. Já havia se aposentado quando passei a assistir ao programa por meio da Globoplay, recentemente. Como vivem, se alimentam e se reproduzem as fake news. Um desafio orgânico para a regulação jurídica. E de fato orgânico, porque o modo como sistematicamente empresas organizam essas ideias é copiando o ciclo da vida. Existem incubadoras em grupos do WhatsApp, em grupos de Telegram. Essas incubadoras, eles verificam que há maior probabilidade de resistir e se disseminar e virar novas informações falsas. E essas que são selecionadas como se fosse uma etapa final da incubadora para poder injetar e disseminar aquilo, trazendo novos fetos. Nós teríamos então como ter toda uma linhada de informações. Isso não é ideia minha. Nos anos 70, Richard Dawkins constatou isso, desenvolvendo dentro da semiótica o campo da memética, que nós teríamos o termo para designar, o meme, para designar informações que podiam muito facilmente parecer ter vida própria. As pessoas teriam uma tendência a passar adiante quando recebiam. O que há de tão forte nessas informações? Elas são simples, cabem poucas palavras, e elas geram uma reação imediata e muito intensa. Não é à toa que, no caso brasileiro, na política mais recente, são normalmente associadas a gabinetes do ódio. Que a ideia é selecionar uma informação que as pessoas reagem tão rapidamente que tem que passar adiante para toda a família, para todos os amigos. E é curioso que mesmo quem constata que aquilo é mentira, quem discorda, quem é indignado, passa adiante também para poder contestar. Então, há algo vitorioso entre aqueles que querem disseminar e aqueles que querem combater. Igualmente, ontem no Twitter, com uma informação assim, estava uma pequena mobilização dentro da minha bolha, pessoas comentando: por favor, pare de passar esse vídeo adiante. Claro que quem disse isso tinha o vídeo. Então, essa é a eficiência de fake news. É o que o Richard Dawkins dos anos 70 trazia na memética como memes que parecem ser figuras inocentes, piadas inocentes, quando na verdade todas as fake news nasceram de projetos de humoristas contratados nos gabinetes do ódio. Por quê? O humor é uma reação rápida e simples. Eu digo algo e você riu. Se eu tenho que parar para explicar a piada, minha piada foi ruim. E se eu sei fazer você rir, eu também sei provocar você. Provocar quem não acha graça naquilo. Então, adquiro um público fiel por meio das piadas e vou aumentando o nível de provocações a partir daquilo, convertendo minha piada em agressão. Eu já tenho um público fiel. Eu já tenho um público que confia naquele site, naquele perfil de Facebook, que confia naquele canal de YouTube. Não vai perguntar se é verdade ou mentira. Vai se preocupar e passar adiante. Depois, se for preciso justificar, o estrago já está feito. Dizia ontem ou anteontem Felipe Neto para comentar que ele, dentro da campanha do Lula, ficou focado em contestar fake news, devido à abrangência dos vídeos dele. Cada vez que ele contesta um fake news, o vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações. Aparentemente seria bem sucedido. Só que ele ontem dizia no Twitter: não se iludam. A pessoa que cria esse mecanismo já foi recebida e todos já acreditaram, com algo de 10 segundos. O meu vídeo contestando tem 5 minutos. O que vai ser assistido até o final? Se você tem uma informação que gera medo e outra pessoa vai explicar o medo, duplica o medo. Não vai consolar, porque não dá para consolar facilmente alguém online, dá para assustar online. Então, todo o processo de regulação contra fake news precisa levar em consideração a reação emocional que já foi atingida. Um processo que teria contestação do TSE em dias ou semanas já gerou trauma, já gerou pânico. Vai sair do ar e ninguém vai esquecer. Não, a minha preocupação é pré-direito. Minha preocupação não é com uma regulação, é aquilo que tem que se prestar atenção para que qualquer projeto
sobre fake news possa surtir de fato algum efeito. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, para os nossos convidados? Ou comentários, ou desabafos, ou grito. Eu tenho. Qual foi assim, sempre escrever. Escrever é uma coisa muito complicada às vezes, né? Para quem não tem o hábito e tal. Eu gostaria de saber qual foi a parte mais difícil, assim, para vocês escreverem, enfim, qual foi a parte mais difícil da pesquisa. No meu caso, a maior dificuldade foi que estava em andamento o raciocínio sobre a tese de doutorado. Eu estava entre o terceiro e o quarto capítulo quando veio esse convite. E esse texto não tem nenhum vínculo com a minha pesquisa. Mas eu estava com muita vontade de falar sobre isso. Então, interrompi. Foram 3 interrupções em 4 meses para escrever coisas que não tem nenhuma ligação. Porque eu estava com vontade de fazer. Não é saudável, não recomendo a ninguém fazer isso. Quando estiver fazendo uma pesquisa, interromper completamente para falar uma coisa que não tem nada a ver. Mas fiz essas vezes. E foi agradável porque gerou um alívio. Texto produzido. O desagradável normalmente é a situação de ir acumulando informações, ir acumulando ideias e não conseguir sistematizar aquilo. Poder pôr em ordem aquilo em 2 oportunidades, primeiro com as anotações para a palestra, depois com essas anotações se converter no capítulo, foi um processo que me ajudou a organizar uma linha de raciocínio sobre o assunto. Um assunto que pessoalmente me preocupa bastante. Bem, no meu caso, esse artigo que eu estava escrevendo, ele se conecta muito com o que eu falo na dissertação. Que, como eu falei, eu tento analisar os impactos mais do ponto de vista protetivo das novas tecnologias. Então, te respondendo, né, acho que a principal dificuldade para mim em relação a esse tema, que não é uma dificuldade tanto, é você lidar com temas que você não tem muito tratamento na doutrina nacional. Você tem que ler, por exemplo, assuntos da área de psicologia comportamental específicos para o direito em áreas muito específicas, como a ODR, a gente não acha por aqui. Agora é uma aventura muito grande você ficar desbravando textos estrangeiros. É muito interessante, você acha muita informação relevante. Só que ao mesmo tempo, você toma tempo, você tem que ler, você tem que resumir, sintetizar a ideia. Acho que a principal dificuldade seria isso, mas é uma dificuldade gostosa, né, no fim das contas. Basicamente isso. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Alguém de vocês tem interesse em fazer uma pesquisa? Levantem a mão aí para compartilhar. Não, já estava muito tímido. Tem uma pergunta. Pergunta para o Sérgio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. Eu queria saber, Sérgio, como foi a sua experiência de realizar, quer dizer, estar realizando um doutorado em um programa que não é aquele programa tradicional de direito fechado, né? Essa possibilidade de você se abrir para outras áreas do conhecimento, esses estudos interdisciplinares. Queria que você nos relatasse quais são os pontos negativos, os pontos positivos. Tenho certeza que isso ampliou ainda mais os seus conhecimentos e você se tornou um profissional ainda mais aberto às diversas visões de mundo. E aí a gente ia ouvir um pouquinho do seu relato. Fábio, para quem está vendo na transmissão, não pode ver, é o querido nosso, o Fábio Lins, daqui a pouco vai falar de seu livro também com a gente aqui. Queria dizer, Fábio, que fazer um doutorado interdisciplinar, como diria um filósofo brasileiro, é preciso ter em mente quem não tem colírio usa óculos escuros. A questão central que a gente tem no doutorado interdisciplinar é que não dá para dizer para qualquer pergunta que não é a minha área. Se é algo que se comunica com o que me preocupa, com o que eu estudo, com o que eu interajo, eu vou atrás. Então, foi possível, por exemplo, produzir com colegas um artigo sobre violência obstétrica, que não era diretamente na esfera jurídica, mas informei para meu amigo que é fisioterapeuta e fisioterapeuta pélvica e que atende mulheres gestantes no dia a dia, dizer para ela, olha, eu tenho
todo um parecer da OAB devido a uma audiência pública. Eu não estou acostumada a ver audiência pública. Mas na minha área estou. Então, foi possível escrever sobre o que seria, antes de eu fazer esse doutorado, a área dela. E que desmontou essa ideia, porque, como era a área dela, se a audiência pública foi na OAB, sobre violência obstétrica. Então, tira muitos preconceitos do dia a dia, muitos bloqueios sobre o que é de fato nossa área. Durante esses 4 anos, a rotina era nos referimos como área de formação inicial, área de começo de estudos, mas podendo fazer coisas diferentes a todo instante. Essa minha que mencionei, ela é fisioterapeuta, bailarina de dança do ventre, e no tempo livre ela pratica arco e flecha. Sério, faz tudo isso. Isso é interdisciplinar. Por 3 semanas no doutorado, eu fui convidado por uma colega de turma, engenheira civil, para ela fazer meu mapa astral. Pois é, foi quando eu descobri que eu tinha uma lua em peixes, que meu ascendente é Gêmeos. Foi só nessa ocasião que eu pude descobrir isso. Eu não sabia ainda. Então, até aquele momento, não havia nenhuma menção na minha imaginação que uma engenheira civil me convidar para fazer uma paixão. E perguntei para ela, você acredita? Ela respondeu, mas diferença. Se for útil no dia a dia, com tanta gente que acredita, culturalmente não é relevante. Estou tendo uma aula de tolerância antropológica com a engenheira civil dentro do doutorado. Eu acho que é melhor que ela ouve. Eu ouvi mais. A gente tem com facilidade no programa interdisciplinar professores das diversas áreas. Qual é a ideia? A estatística não escolhe a área. As políticas públicas são por natureza interdisciplinares. E qualquer tecnologia social é para todos. Então, a área que vier, se eu tenho em mente qual impacto na sociedade que a tecnologia pode ter, eu posso ter aula a dizer. Eu posso acompanhar a bibliografia sem ter mais as barreiras que eu teria até 2018. Foi uma mudança bem significativa no meu modo de pensar nesse curso. Foi bem interessante, obrigado pela pergunta. Eu gosto muito de falar sobre o programa mesmo, com a graduação. Primeiramente, agradecer a vocês. O livro físico ainda não está disponível. Se conferir, a Amazon segundo, eu já comprei o meu, lógico. Só que estão dizendo que 20 dias disponível. Pelo site da editora Foco, está à disposição em pré-venda esse livro, que ainda não está nas nossas mãos. Nós fizemos um lançamento bastante inovador, que fizemos sem livro, para gerar expectativa. Mas a gente aprendeu muito com a tecnologia e com a pandemia. Às vezes a gente não estava com o físico, mas a pandemia nos ensinou a evoluir, né, inovar. Então é importante. Muito obrigada a vocês. Vamos desfazer essa mesa, por favor. Muito obrigada. E assim que o livro físico estiver em nossas mãos, tenho certeza que mais dúvidas terão, porque isso é um tema muito, muito bom, muito bonito, a parte da resolução de conflitos. E nós somos admiradoras desse tema.